Antes de começarmos o atendimento, nós vamos observar como que é as sobrancelhas das nossas clientes. Se tem falha, se é uma mais alta que a outra, já fazer essa análise. Bom, aqui eu começo fazendo a higienização. Então, nessa cliente, eu observei que ela tem uma dermatite que está ativa, como a gente vê no cantinho dos olhos dela. E eu comecei fazendo uma higienização com a ponta dos dedos, com um shampoozinho próprio para sobrancelhas. E eu vou em movimentos circulares e com a minha mão leve, porque eu quero que essa pele não seja agredida. Então, eu não venho com a escovinha fazendo a higienização. Eu vou com a pontinha dos meus dedos e vou fazendo essa higienização com movimentos circulares. Eu vou retirar todo o shampoozinho com água e com auxílio de um algodão. E eu vou tirar todo esse excesso até eu ver que tá bem limpinha essa pele. Venho fazendo agora a leitura desses fios e observando realmente onde ela tem mais falhas. Ela tem mais falhas no ponto alto e mais pelo finalzinho das sobrancelhas. Uma também é mais alta que a outra. Então, eu vou ali procurar a glândula lacrimal e marcar com uma caneta em gel branca. Eu vou fazer a marcação e todo pontinho que eu fizer com a caneta em gel, eu vou subir uma linha. Eu vou usar a linha pigmentada. Então, primeiro eu posiciono a linha, vejo se ela está retinha e risco, arrasto ela com leveza para não machucar a cliente, tá? Então, a gente tem que sempre observar esses detalhes. Para achar o ponto central, eu posso fazer de duas formas. Ou eu vou pelo arco do cupido, como eu estou fazendo, ou eu vou pegar essa medida e dividir por 2 para achar o ponto central. Feito isso, eu observo ali no ponto inicial que sobrou pelinhos e eu não quero tirar esses pelinhos, eu quero aproveitá-los. Então, eu vou ver a medida que deu ali para aproveitar, espelho do outro lado, como estou fazendo agora, e eu vou subir uma risca. Essa linha, ela se tornou o meu ponto inicial. Essa outra que estava aí do lado dela, você pode apagar para não se confundir, tá bom? Porque ela é a linha da glândula lacrimal. Então, ali, ó, eu vou deixar todas as linhas, mas você tem a opção de apagar essa primeira que a gente fez. Para achar o ponto final, arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos e eu vou fazer a marcação do ponto final das sobrancelhas. Faço isso dos dois lados. Vamos achar agora o ponto alto dessas sobrancelhas e para isso nós vamos fazer a regra de 3, que é comprimento dividido por 3 vezes 2, que é igual ao ponto alto. Nós vamos pegar do ponto inicial até o ponto final, ver quanto que deu de comprimento de sobrancelhas e fazer essa marcação. Lembrando que a gente sempre vai escolher uma para espelhar. Vocês notem aí que eu estou usando a sobrancelha do nosso lado direito. Então, eu vou espelhar lá para o outro lado. Para vocês não se perderem, eu estou anotando ali entre as linhas qual é cada ponto. Então, ali é o ponto inicial, o ponto central, e depois eu marco os demais pontos. Terminamos as 4 linhas principais. Agora, nós vamos trabalhar as 3 linhas na horizontal, que é a linha de base, linha de espessura e a linha de altura de ponto alto. Então, eu começo colocando no paquímetro 1,5, mas essa medida vocês também podem fazer no olhômetro. Em caso de dúvida,
paquímetro, porque ele vai deixar essa medida mais precisa. Então, nós vamos colocar ali 1,5 no paquímetro, porque a altura dela deu 1,5. E eu vou vir riscar a minha primeira linha, que é a de base da horizontal. Essa linha, ela vai servir para mim saber se uma sobrancelha tá mais alta que a outra. A segunda linha é da espessura. Eu vou usar a espessura natural dessa cliente, então eu vou medir com o paquímetro a espessura natural dela. Se você tiver dúvidas, a espessura ela varia de 0,7 milímetros para uma sobrancelha muito fina e 1 centímetro para uma sobrancelha meio termo ali, já considerada grossinha. Essa cliente, ela tem 1 centímetro de sobrancelhas. Então, a gente vai usar 1 centímetro porque é a estrutura natural dela. Então, a gente não vai tirar nem afinar essa sobrancelha. Nós vamos usar o que ela já tem naturalmente. E vamos fazer a segunda linha, que é a linha da espessura. A gente vai riscar somente esse pedacinho, de ponto inicial a ponto inicial. Diquinha, pra gente não se perder, vamos lá no ponto inicial, em cada extremidade nós vamos marcar um pontinho, porque esses pontinhos vão ajudar a gente a ligar toda essa sobrancelha. E eu já vou aproveitar e apagar tudo aquilo que pode me atrapalhar durante a marcação. Então, vocês viram ali, ó, que eu tô tirando pra não ficar poluído também essa marcação. Vamos pra terceira linha. Vamos marcar o ponto alto. Então, eu vou deixar uma distância mais ou menos de 1 palmo entre essa linha. Eu preciso desse espaço para mim ver aonde eu estou posicionando ela. Então, eu não posso ficar com as minhas mãos muito próximas. Eu sempre trabalho com essa distância de 1 palmo para eu poder ter toda essa visão, tá bom? Preste bastante atenção nesses detalhes, porque ajuda bastante. E a linha tem que ficar bem esticadinha, ela não pode criar barriguinhas. Já vou lá na extremidade do ponto alto, faço um pontinho branco. E também observo onde que está terminando essa sobrancelha, lá na risquinha do ponto final, já marco, pra gente poder fazer as ligações, né, depois. A gente já vai marcar tudinho. Agora, nós temos que achar a espessura do ponto alto, né? Como que eu vou fazer isso? Tudo que deu no meu ponto inicial, eu vou levar para o meu ponto alto. Monize, minha cliente não tem pelo suficiente. Então, a gente diminui essa medida até 3 milímetros, tá? Então, a gente pode diminuir se for o caso dela ter um ponto alto mais fino. Então, ó, ela tem um ponto alto mais fino, naturalmente, então eu vou diminuir. Se ela tivesse bastante pelo suficiente para ser esses 1 centímetros, eu deixaria 1 centímetro. Como ela não tem o fio suficiente, eu vou diminuir essa medida. Mas, tudo que der no ponto inicial, você pode levar para o ponto alto. Então, se o ponto inicial deu 1 centímetro, leva para o ponto alto 1 centímetro. Ai, ficou muito grande essa medida, faltou pelos. Diminui. Vamos fazer toda a ligação agora. Eu preciso que essa pele esteja mais esticada possível. Se você conseguir esticar com os seus dedinhos, estica, porque vai facilitar. Primeira coisa, a linha ela tem que estar bem retinha de ponto a ponto. A gente tem que tomar cuidado para ela não escorregar. Então, por isso que a gente vai posicionar a linha lá no ponto inicial, deixar ela um pouco mais acima do ponto alto, ali na parte da base, e a gente puxa para cima. E a gente tem que estar com a mão bem levinha. Fiz isso, reforço agora essa marcação, vou arrastando bem levemente. Dá pra gente já ir arredondando. E eu não posso esquecer de levar essa primeira linha para o ponto central, porque ela vai espelhar lá do outro lado. Ponto final, eu vou puxar pra cima até o ponto alto, nessa parte da base, como eu tô fazendo ali, pra não criar barriguinha. Vamos marcar a parte de cima. Eu vou pentear os pelinhos pra baixo,
posicionar de ponto a ponto e riscar. Essa linha tem que estar retinha, não pode fazer barriguinha. E mão leve, leva essa risca até o ponto central pra gente espelhar do outro lado depois. E o ponto final, a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo, a gente vai fazer na parte de cima. E levar pro ponto central também. Então, eu sempre puxo pra cima. Eu nunca vou arrastar pra baixo, sentido a orelha. Eu vou arrastar essa linha sentido testa, ó, pra que ela não crie barriguinha. Ponto central, ele tem que ter essas 3 linhas, que é a linha que a gente fez pra espelhar agora a outra sobrancelha. É muito importante você levar elas para o ponto central. Toda vez que nós formos fazer a ligação de pontos, deixa essa linha bem pigmentada, passa bastante o lápis dermatográfico nela para que ela fique bem marcadinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que agora nós temos o ponto inicial para ser o nosso guia. Então, eu vou posicionar, dar leve uma arrastadinha para cima, para não criar a barriguinha. Ponto final, eu vou puxar para cima, já aproveito e vou fazer a parte de cima também. Ponto central, ponto inicial, ponto alto. O ponto final, colocar no ponto alto e liga lá no ponto central. E nós finalizamos, então, a nossa marcação com a linha. Agora, a gente vai consertar toda essa marcação, porque ela ainda tá bem quadrada, né? Vamos dizer assim. Nós vamos arredondar todas as extremidades que são necessárias. O lápis que eu estou usando é o Mitsubishi original, gente, por favor. E eu vou deixar ele com a ponta bem fininha, para essa marcação sair perfeita. Esse é o segredo. Esticamos essa pele em 3 pontos, com o dedão, o indicador e o dedo mindinho. Vamos trabalhar com lápis dermatográfico a 90 graus. Ele tem que ficar em pé em cima da linha. E a mão que nós estamos trabalhando com ele tem que estar estabilizada. Então, é como se fosse o lápis um vagão e a linha o trilho de um trem. E o que acontece quando sai a linha, o trem do trilho, né? Acontece um acidente, a mesma coisa vai ser ali. Então, a gente vai acabar borrando, fazendo com que essa marcação borre demais e atrapalhe o seu trabalho. Sempre você vai trabalhar com essas arrastadinhas de leve, sem pressa, para não errar. Então, quanto mais devagar você trabalhar ali com mais atenção, pode ter certeza, o seu trabalho ele vai ficar muito bonito. Você vai ter menos detalhes para consertar depois. E eu vou esticando e dando leves arrastadinhas. Olha como que eu vou fazendo. Estico e dou leves arrastadinhas. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou pentear para ver onde tá a marcação que a gente fez com a linha. Esticar e fazer. Outra dica, tô com dificuldade de fazer o arredondamento. Eu vou imaginar um pontinho do lado ali, de cada lado, e eu vou ligar esses 2 pontinhos. Ó, lembra aqui dos 3 apoios, ó. Indicador, polegar e o dedinho que apoia o meu lápis dermatográfico. Lápis dermatográfico a 90 graus, a ponta bem fininha e leves arrastadinhas. Foi simples, viram? Não teve muito segredo. É só esticar e ir com calma, sem pesar muito a mão e dar leves arrastadinhas.
Assim que a gente finaliza a marcação com lápis dermatográfico, nós vamos então fazer a limpeza de todas aquelas linhas que atrapalham o nosso mapeamento. Pode fazer isso antes de fazer a linha com dermatográfico ou pode fazer depois, como eu estou fazendo aí. Para fazer essa limpeza, eu uso um gel calmante, ou você pode usar também o sabonetinho que faz a limpeza, a higienização dessa pele. Observa se tem necessidade de reforçar a marcação com lápis dermatográfico. Então, você vai observar ali e vai voltar para dar algum retoque, que às vezes na hora que a gente limpa acaba perdendo. Finalizada essa marcação, eu mostro para minha cliente, para mostrar principalmente as falhas que ela já tem, para ela não achar que foi você que gerou essa falha. Então, essa cliente, ela tinha muitas falhas, eu mostrei para ela, para ver se ela estava aprovada, ela aprovou, e assim eu continuei com o procedimento.